Salve, amada igreja gloriosa, paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre os dons do Espírito, sobre outros dons de serviços. Alguns dons nós vamos mencionar aqui. Para nossa introdução, você conhece a famosa expressão 20 por 80? É aquela que afirma que 20% das pessoas fazem 80% do trabalho na igreja. Muitos dos que trabalham tão arduamente na igreja estão ou têm grandes possibilidades de ficar estressados, enquanto os que nada fazem estão atrofiados. Em outras palavras, o corpo de Cristo está doente, mas o propósito de Deus é que haja saúde mediante uma distribuição igualitária das funções eclesiástica, segundo a Coríntios 8,13. Embora neste texto Paulo esteja falando sobre contribuição financeira, o conceito se aplica perfeitamente à questão dos dons, que é a receita bíblica para a plena restauração da igreja. O nosso texto para a nossa meditação hoje é 1 Coríntios 12, 11. Através do que nós vamos ver aqui, meu querido, você pode ajudar sua igreja local, tornando-se um membro saudável, útil e auxiliando outros a fazerem o mesmo. Primeiro, o dom da sabedoria, 1 Coríntios 12, 8a. Chaplin menciona que aqui é localizada a habilidade de compreender e de transmitir as coisas mais profundas do Espírito de Deus. Romanos 11, 33. O próprio Deus da sabedoria do alto, pura, cheia de misericórdia, imparcial, a qual se traduz em mansidão e condigno proceder através das obras humanas. Tiago 1,5, 3,13, 17. O dom de sabedoria se manifesta em três circunstâncias específicas. Primeira situação, em situações de dificuldade, Lucas 21, 14 e 15 e Atos 6, 10. Segundo, em questões de divisões na igreja, 1 Coríntios 6, 5. 3. Em atitudes práticas do dia a dia, Tiago 3, 13. Apesar de nem todos os crentes terem este dom, Deus promete sabedoria abundante para cada um de seus filhos que lhe pedir, Tiago 1, 5. Peçamos então e sejamos contados entre os sábios. Segundo, o dom de conhecimento, 1 Coríntios 12, 8. Segundo David Corfield, aquele que recebeu a palavra do conhecimento, 1 Coríntios 8, 12, 8b, é alguém que tem informações dadas por Deus para situações específicas, que de outra forma não seriam conhecidas. Este dom é conhecido num contexto de intimidade com Deus. Salmo 25, 14, que guarda todos os tesouros do conhecimento, Colossenses 2, 3. Este parece ser o principal dom dos mestres. Envolve a compreensão e a transmissão do conhecimento da palavra de Deus. E pode ser desenvolvido sempre mediante a ajuda divina, seja pelo estudo ou diretamente por iluminação do Senhor. 1 Coríntios 2, 13. Nossas igrejas precisam de mais pessoas com este dom para ajudar na escola bíblica dominical e demais atividades. 3. O dom da fé. 1 Coríntios 12, 9. Embora a fé salvadora, aquela que nos torna justos, Romanos 5:1, seja também um dom de Deus, Efésios 2:8, o dom da fé refere-se a uma fé miraculosa que parece vir sobre alguns servos de Deus em tempos de crise e oportunidades especiais, capacitando-os a triunfar sobre tudo. Meir Pierman. Deve ser esse tipo de fé que estava na mente de Jesus quando exorta seus discípulos em Marcos 11, 22 e Mateus 17, 20, bem como na vida dos heróis da fé, citados em Hebreus 11, 4, 38, de Pedro e João, Atos 3, 1, 8, de Paulo em Atos 27, 21, 26 e em outras passagens bíblicas. A fé é necessária para o exercício de todos os dons espirituais. Se não tivermos fé, não nos será possível agradar a Deus. Hebreus 11, 6a. Quarto, dom de discernimento de espíritos. O dom mais importante para nesses dias de tanto charlatanismo dentro da obra de Deus. 1 Coríntios 12, 10. Segundo Corfield, este dom capacita o crente a perceber e distinguir entre espíritos bons
anjos ou Espírito Santo, espírito mau, demônio e espíritos humanos. No Novo Testamento vemos as seguintes aplicações deste dom. Primeiro, identificação de espírito demoníaco disfarçado, Atos 16, 16, 18. Segundo, identificação dos verdadeiros profetas, 1 Coríntios 14, 29. 3. Identificação de falsas doutrinas, 1 João 4, 1, 6. Exemplos de Jesus, João 2, 25 e 3, 1, 3. E Pedro, Atos 5, 3, 8, 18, 23. Em qualquer igreja local onde os crentes se exercitam na prática dos dons espirituais, isso deve acontecer em todas, deve estar em funcionamento o dom de discernimento de espírito, que visa conservar o altar de Deus livre de fogo estranho. Levítico 10, 1. Quinto, o ministério, o dom de ministério. Romanos 12, 7. A definição de dom de ministério não está muito clara nas Escrituras, mas parece que significa ajudar os outros em tudo que é necessário para que certas tarefas sejam feitas para Deus. Alguns estudiosos pensam que aqui está em foco o ofício específico dos diáconos. Porém, apesar de estar naturalmente incluído, as funções aludidas neste versículo parecem ser muito mais amplas que aquelas que cabem aos diáconos, pois o dom de ministério se aplica tanto ao serviço físico como ao serviço espiritual. Atos 6, 1, 4. Pessoas com este dom apoiam, servem, auxiliam, estimulam os irmãos que atuam em outras áreas, dando-lhes todo o apoio necessário para que o ministério da igreja seja excelente. 6. O dom de governo. Romanos 12, 8, 1 Coríntios 12, 28. Este dom envolve capacidade administrativa para presidir, decidir, gerenciar e executar projetos cristãos. De acordo com Champlin, é bem provável que os assuntos relacionados com os negócios da igreja, auxílio aos necessitados, além da conduta da adoração pública, caibam nos governos, pois as pessoas assim dotadas sabem o que fazer e como fazê-lo, mantendo deste modo o funcionamento ordeiro da igreja local. Em primeiro lugar, trata-se de um dom e somente em seguida que envolve um ofício. Por esta razão é que existem diáconos e anciãos ou pastores. Fica claro que este dom é imprescindível para os oficiais, bem como para todos os líderes da igreja, desde o membro da diretoria até os líderes de departamentos e ministérios. Porém, não como dominadores, mas modelos. 1 Pedro 5,3. 7. O dom de exortação. Romanos 12, 8. A palavra exortação aqui tem uma riqueza de significado que vai desde encorajar até confortar, conciliar e conciliar. Este dom pode ser exercido de forma pública. Atos 14, 21, 22. A distância através de cartas. Romanos 12, 1, 2. E nos bastidores através do aconselhamento. Ou demonstrando amor aos solitários e trazendo novas forças a quem está desanimado. Barnabé, o filho da consolação, evidentemente em este dom, e de certo valeu-se dele para fazer amizade com Saulo de Tarso, conforme o relato de Atos 4, 36, 9, 26, 27, John Stott. Este é um dom, às vezes mal compreendido. Palavras duras são ditas em nome desse dom, quando na verdade exortar é tudo aquilo que o Espírito Santo faz conosco para nos conservar em santidade. João 14, 16, 26. 8. O dom de contribuição. Romanos 12, 8. Este dom envolve não somente as funções dos diáconos na distribuição da propriedade pública da igreja, mas também a contribuição pessoal. Isso tem de ser feito com generosidade, sem murmuração, com sinceridade, sem segundas intenções. Stott. Essa ideia permeia toda a Bíblia, desde a prática do dízimo, Gênesis 28, 20 e 22, Neemias 10, 37, Hebreus 7, 8, as ofertas especiais, na forma de doações para a construção do tabernáculo, Êxodo 36, 2, 7, do templo, 1 Crônicas 29, 10, 17, na forma de doações liberais, como a da viúva pobre, Lucas 21, 4, dos cristãos primitivos, Atos 4, 32, 37, e das diversas igrejas, 2 Coríntios 8, 1, 5, Filipenses 4, 14 e 18, Duas observações finais devem ser feitas para evitar fugas estratégicas de nossos compromissos para com Deus e o seu reino. Provérbios
3,9 e Mateus 6,33. Primeiro, se você é um cristão que possui muitos recursos financeiros, Deus pode ter lhe dado essas riquezas juntamente com o dom da contribuição. Você já considerou isso? Então comece com o dízimo. Se você é um cristão de poucos recursos financeiros, precisa se lembrar que isso não isenta de uma vida de contribuição liberal. Administre tudo como um bom mordomo de Deus e comece também com o dízimo. Nono, dom de socorro. Romanos 12, 8 e 1 Coríntios 12, 28. Este dom refere-se àquela habilidade doada pelo Espírito Santo de Deus que capacita o crente a sentir a dor do outro como se fosse sua, Hebreus 13, 2. Levando a providenciar de forma prática e jubilosa o alívio e a solução do problema, Hebreus 10, 34. É claro que nem todos os crentes terão a mesma dose de misericórdia daqueles que foram dotados especialmente com este dom. Mas a Bíblia está cheia de exortações no sentido de que em nossos relacionamentos sejamos cheios de misericórdia, assim como é o nosso Deus. E Jesus nos afirmou que são bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia, Mateus 5, 7. Para concluir, deu para perceber que do ponto de vista das provisões de Deus através dos dons, a igreja cristã é completa. Efésios 4:13. Porém, na prática, nós ainda identificamos muitas deficiências e quando procuramos respostas, percebemos que o problema é que muitos cristãos em particular e a igreja em geral descartam a doutrina bíblica dos dons por considerarem perigosa ou desnecessária. Por isso, sugiro que aqueles que têm abandonado os princípios bíblicos que orientam os dons, voltem-se para eles, e aqueles que têm desprezado os dons, reexaminem a palavra de Deus e voltem a praticá-los, pois do contrário seremos encontrados lutando contra Deus e seus planos para a igreja e para o mundo, Efésios 4, 11 e 12. E quem tentar fazer isso já perdeu a guerra, porque o nosso Deus é invencível, Jó 42, 2. Eu gostaria de deixar para você nessa tarde maravilhosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.